No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Para a tua missão, aviva-nos.
Sejam todos muito bem-vindos, claro, os membros da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, mas também seja bem-vindo você que, desejando se juntar a uma comunidade de fé, a uma igreja, estar em um culto, decidiu, observando o site de nossa igreja, cultuar a Deus conosco. Seja você muito bem-vindo. Mas também sejam bem-vindos os missionários da Convenção Batista Carioca. Este mês em nossa igreja temos a campanha Missões Rio e estes missionários vão nos ajudar a lembrarmos todos juntos do programa, da campanha, de obras missionárias, vão nos ajudar como orar, como investir, como participar desta campanha. Portanto, muito obrigado, missionários, muito obrigado, Convenção Batista Carioca. Você se lembra das 4 tarefas? Você pode realizar agora, inclusive durante este culto. Você precisa se inscrever no canal do YouTube desta igreja, você precisa também dar o seu like, você precisa compartilhar este link com alguém para que ele possa participar dos nossos cultos e você também precisa clicar no sininho para que receba todas as vezes que programações dessa igreja vão se iniciar um aviso. Está começando a programação da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nesta semana, neste dia, você pode lembrar-se das bênçãos que o Senhor tem dado a você. E lembrando delas, você deve compartilhar, você deve dividir e você deve multiplicar estas bênçãos cuidando de alguém. Para a tua missão, aviva-nos! Bom dia, irmãos e amigos que participam do culto da nossa Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Este é o nosso momento de confissão. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos e amigos uma porção da Palavra de Deus que vem do Salmo 139, versículos 23 e 24, quando o salmista assim se expressa: Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. E o salmista então nos dá uma dica, para que a gente possa então pedir ao Deus que nos examine, que nos prove, que nos mostre e que nos conduza. Então que a gente possa ter sempre esta percepção, que a gente possa ter sempre humildade em se aproximar de Deus e pedir a Ele que faça uma sondagem no nosso ser e que tenha misericórdia de nós, que a gente possa pedir a Ele misericórdia, pedir a Ele compaixão, para que nos aperfeiçoe no sentido de nós nos aproximarmos dEle com um coração reto. Vamos então, neste momento, orar em conjunto. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais uma oportunidade que temos, ó Pai, neste culto, de nos aproximarmos de Ti e, acima de tudo, Senhor, de confessarmos as nossas falhas, as nossas imperfeições. Ó Senhor, como é maravilhoso saber que Tu és um Deus de perdão, Tu és um Deus que está pronto a nos perdoar, e o salmista nos dá todo o caminho para que a gente possa então receber o Teu perdão. Nós precisamos, ó Pai, clamar que Tu venhas examinar ao nosso coração, que Tu venha nos provar, Senhor, os pensamentos, que Tu venha, Senhor, nos mostrar se há em nós algum caminho que Te ofende, Senhor, porque nós queremos andar num caminho correto contigo e, acima de tudo, Senhor, nós queremos ser conduzidos por um caminho eterno. Ó Senhor, que a gente possa sempre buscar a Tua face e que a gente possa sempre, Senhor, com um espírito de gratidão, confessar a Ti as nossas falhas e as nossas imperfeições, porque sabemos que Tu és um Deus que está pronto a nos perdoar. Muito obrigado por esse momento do culto. Fala-nos ainda, Senhor, pelas partes que teremos, pelo sermão do Teu servo pastor, que possamos, ó Pai, estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Esta é a oração que Te fazemos em nome de Jesus.
Amém. Olá, igreja, eu sou o Ramon Oliveira, eu coordeno adolescentes e jovens na nossa igreja e hoje eu venho aqui para trazer 2 recados. O primeiro é que eu estou com muita saudade de vocês, eu não vejo a hora da gente se reencontrar de uma vez. Agora, o segundo é o seguinte: você não pode ficar de fora de Missões Rio. A nossa igreja tem feito um trabalho muito interessante ao lado de outras igrejas da nossa Convenção Batista Carioca e você não pode ficar de fora disso, porque fazer missões na nossa cidade é cuidar das nossas pessoas, é cuidar dos nossos espaços, é fazer aquilo que a Bíblia nos informa em Atos 1:8. É testemunhar do poder do Espírito não só em Jerusalém, como também em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Fazer Missões Rios é fazer parte de um movimento que Deus está fazendo na nossa cidade e que você não pode ficar de fora. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 No livro de Salmos, no capítulo 60, no versículo 7, Deus diz assim: Gileade é minha, e também Manassés. Efraim é meu capacete, e Judá meu cetro. Nós vamos nos prender à primeira frase: Gileade é minha. Isso é Deus falando.
Gileade é minha. E por isso nós vamos nos prender nesta manhã ao tema Vou-me embora para Gileade. Oremos. Ó Deus, recebe a nossa gratidão pela semana que passou, pelas graças, todas elas recebidas da Tua mão, todas elas maravilhosas, todas elas edificantes. E agora suplicamos que o Teu Espírito coloque dentro das nossas mentes e no fundo dos nossos corações a mensagem que Ele mesmo já separou para nós. Em nome de Cristo. Amém. Gileade. Gileade era o nome de um homem, portanto, um antropônimo, nome de pessoa. Um antropônimo que virou topônimo. Topônimo é nome de terra, nome de lugar. Acontece muito hoje, aconteceu muito no passado, essa coisa de antropônimo virar topônimo. Gileade era um homem, por isso que é antropônimo. Gileade era um homem, bisneto do José do Egito, portanto, trineto de Jacó, de acordo com Josué 17:1. Então, como aconteceu e acontece, o nome virou nome de terra. E essa terra de Gileade, no mapa da Palestina, é uma região montanhosa de Gênesis 31 e ficava do outro lado do Jordão. Você olha para o mapa, tem ali o Jordão mais à direita, né, quase no limite da direita, e aí depois do Jordão era uma região que se chamava, até pouco tempo, Transjordânia, e essa região hoje pertence à Jordânia. Então o rio Jordão faz a fronteira, fica na fronteira entre Israel com a Jordânia. Essa parte chamava-se no tempo da Bíblia de terra de Gileade. Por quê? Por causa da fertilidade dessa terra é que a palavra Gileade, o nome do lugar, aparece na Bíblia cerca de 129 vezes. Por exemplo, quando Josué dividiu Canaã em várias tribos, nas 12 tribos, a terra de Gileade ficou dividida entre as tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés, como nós lemos em Juízes 22. Aqui no Salmo 60, Deus diz: Gileade é minha. Gileade é minha, e o salmista vai repetir isso no Salmo 108:8. Daí que o melhor lugar, meu amigo, o melhor lugar para a gente viver é Gileade. E copiando um poeta brasileiro, Manuel Bandeira, que tem um poema chamado Vou-me embora para Pasárgada, nós vamos copiar dele hoje o título Vou-me embora para Gileade. Vou-me embora para Gileade. Por quê? Por várias razões. Primeiro, vou-me embora para Gileade porque Gileade é terra livre. Gileade é terra livre. Gileade é sinônimo de liberdade. Rima até, né? Sinônimo de liberdade. Houve um juiz, um líder de Israel, por 22 anos, chamado Jair, e ele era de Gileade. Juízes 10:3. Um outro juiz importante foi Jefté, também de Gileade. Por 18 anos, os israelitas foram escravizados pelos filisteus e pelos amonitas vizinhos. Os filhos de Israel clamaram a Deus e Deus enviou líderes que os libertaram. E sob a liderança desse gileadita chamado Jefté, Deus deu o livramento a Israel.
Queria saber se você está, por acaso, se sentindo escravizado, há alguma coisa escravizando você? Há um sentimento, um ressentimento, há alguma tristeza, há alguma coisa no seu coração que esteja escravizando? Lembre-se, faça como os israelitas, clame ao Senhor, né? Ore a Deus, peça aos céus e Ele mandará a libertação, a liberdade, porque Gileade é terra livre. E Gileade é tanto terra livre que os afro-americanos escravizados nos Estados Unidos compuseram vários hinos que são hoje muito apreciados e são classificados como de negro espiritual, ou negro spiritual, como eles falam em inglês. E muitos desses hinos falavam de Gileade. E Gileade, nessa poesia, era sinônimo era uma metáfora da liberdade que os escravos, os escravizados, tanto ansiavam. E por quê? A explicação é evidentemente bíblica, não é? Geográfica. Na geografia da Palestina, como eu expliquei, essa região ficava depois do Rio Jordão. E o Rio Jordão era usado na terminologia afro-americana como o Rio Jordão era o limite da liberdade. Até ali havia escravidão. Do Jordão para lá haveria liberdade. Então, por isso, em várias composições você vai ouvir o Jordão não passarei só, o Jordão, né, fica além do Jordão. Então, essa terra além do Jordão era o símbolo da terra livre, que no caso dos afro-americanos era o Canadá, né, o extremo norte dos Estados Unidos e o Canadá, onde não havia escravos. Então, é muito interessante esse uso de Gileade como sendo metáfora para a terra da liberdade. Tanto que no século XIX, houve um abolicionista norte-americano chamado John Brown, e ele fundou um grupo, ele chamou de Liga, para proteger escravos foragidos, para incentivar a fuga de escravos, e essa liga se chamou Liga dos Gileaditas. Olha o nome, não é à toa, né? Liga dos Gileaditas, um grupo que protegia os escravos negros dos senhores de escravos. E nós? Qual é a nossa liberdade? Ah, meu irmão, se já é maravilhoso se libertar de um jugo político, se é maravilhoso se libertar de um jugo econômico, mais maravilhoso ainda, se é possível dizer assim, é a libertação de um jugo espiritual. O Senhor é a nossa liberdade. Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios que o Espírito do Senhor é liberdade. E onde está o Espírito do Senhor? O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, vou-me embora para Gileade, porque Gileade é sinônimo de terra livre. Em segundo lugar, vou-me embora para Gileade, porque Gileade é terra rica. Além de livre, olha só, é uma terra rica. Você lembra quando José foi vendido pelos seus irmãos, uma tragédia familiar incomparável? Quando José foi vendido por seus irmãos a alguns comerciantes, a quem eles foram vendidos, você lembra? Eles foram vendidos a caravanas de comerciantes ismaelitas, diz a Bíblia, ou também midianitas. Sabe de onde eles vinham? Ah, pastor, não lembro não. Tá bom, então eu vou ler para você Gênesis 37, 25. Levantando os olhos, os irmãos de José viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Olha de onde a caravana estava vindo, vinha de Gileade.
nos seus camelos traziam essências aromáticas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Notou? As caravanas, talvez, provavelmente no plural, estavam vindo de Gileade, nordeste da Palestina, e indo para o sul, para o Egito, passando ali onde estavam os irmãos de José, que era provavelmente em Dotã, como lemos em Gênesis. Então, eles vinham de Gileade e iam para o Egito, ou seja, nós estamos falando de gente que estava trabalhando com comércio internacional. Já naquela época, gente trabalhando com o lucrativo comércio internacional. E esse comércio parece que dá lucro até hoje, não é verdade? Então, quem ficou morando ali no noroeste da Palestina, ou seja, na região, nordeste da Palestina, na região de Gileade. Números 32, versículo 1, diz assim: os homens de Ruben, tribo de Ruben, filho mais velho de Jacó, e da tribo de Gade, possuíam muito gado, e quando viram a terra de Jazer e de Gileade, quando eles entraram na terra prometida, em Canaã, e viram Gileade, eles perceberam que a região era adequada para o gado. Certamente, com muitos pastos a perder de vista, certamente com pradarias verdejantes se estendendo diante do olhar deles, eles então, diz o versículo 5 de Números 32, eles disseram a Moisés o seguinte: se encontramos favor aos teus olhos, que esta terra seja dada como propriedade aos teus servos, a nós, e não nos faças atravessar o Jordão. Viu só? Eles estão pedindo para não atravessar o Jordão, porque a terra ficava do lado onde eles já estavam, que é a terra dos amonitas e dos gileaditas. E o que aconteceu? Números 32, 40 diz que Moisés deu a terra de Gileade a Maquir, filho de Manassés, que habitou ali. Era uma terra rica, prados, pastos, muito bom para a criação de gado. Então os filhos de Israel, Ruben, os homens de Ruben e de Gade, e agora aqui também os de Manassés, quando eles viram aquela terra tão bonita, eles pediram a Moisés: a gente não precisa passar para a terra prometida, não. O lado de cá já está bom para a gente. Olha quanto pasto aqui para o nosso gado, que é imenso. Irmãos, metáfora de que é isso? Riqueza. O Senhor é a nossa riqueza. Onde tem gado, tem riqueza. Veja lá o estado do Mato Grosso, né, que é o campeão nacional de gado, de produção de gado. O Senhor é a nossa riqueza. É claro que isso não tem nada a ver com uma ideia que passeia pelos arraiais evangélicos desde os anos 70, e essa ideia que atende pelo nome de teologia da prosperidade, também chamada às vezes, especialmente no passado, de confissão positiva. Era chamado de confissão positiva por causa do fundador, que era um pastor batista norte-americano chamado Essex Kenyon, morreu em 1948, e ele dizia assim, olha, o lema dele era: o que eu confesso, eu possuo. Hoje estão dizendo: o que eu declaro, eu possuo. Então, na raiz dessa teologia está essa confissão positiva, também chamado esse movimento de palavra da fé. Falou, aconteceu, não é? Palavra da fé, movimento da fé, evangelho da saúde e da prosperidade. Meus amigos, essa teologia torta, gerada no final do século XIX e início do século XX, popularizada por teleevangelistas nas 3 Américas no século XX,
Essa teologia torta, repito, ensina que a Bíblia promete, como o nome diz, prosperidade, promete prosperidade financeira, promete saúde e sucesso para aqueles que obedecerem a essas ordens da Bíblia. Então, que a riqueza é sinal de saúde espiritual, isso é que a teologia ensina, que a riqueza na terra é sinal de saúde espiritual. Então, por via de consequência, a pobreza significa maldição de Deus. Olha onde esse negócio vai levar a gente. Riqueza, quem é rico é abençoado, o pobre é amaldiçoado. E nós sabemos que não é bem assim. Pelo contrário, os pobres são os que mais aceitam a verdade de Deus. Os pobres que não têm o dinheiro para nele se agarrar, que não têm não tem outro consolo senão olhar para cima, esses são os salvos. Parece que Deus salva mais gente entre os pobres do que entre os ricos. Parece não, é uma constatação até estatística. Gileade é minha, diz o Senhor, portanto, é com Deus que nós ficamos ricos. É com Ele. Ele é o nosso tesouro mais valioso, a nossa riqueza maior. E olha, não é sem razão que o apóstolo Paulo vai descrever a experiência da salvação, vai resumi-la com algumas expressões onde está a palavra riqueza. Veja só, ele usa a seguinte expressão, Romanos 2,4, ele fala em riquezas da sua bondade, tolerância e paciência. Em Romanos 9:23 ele fala em riquezas da sua glória. Efésios 1:18, riquezas da glória da sua herança nos santos, nos crentes. Efésios 3:16, de novo, riquezas da sua glória, como em Romanos 9:23. Em Colossenses 1:27 ele fala riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, ou seja, Cristo em nós é a maior riqueza. Cristo em nós é nosso Gileade. Nós somos ricos por causa do que Deus fez por nós, por causa do tesouro que Ele está guardando para nós até o dia final, como disse o apóstolo Paulo. Então, vou-me embora para Gileade, porque Gileade é terra livre, vou-me embora para Gileade, porque Gileade é terra rica. Em terceiro lugar, vou-me embora para Gileade, porque Gileade é terra saudável. É terra saudável. Além de livre, além de rica, Gileade também é terra de saúde. Gileade é o endereço da cura. Por isso o Senhor Deus diz, Gileade é minha. Nós sabemos que Gileade é terra de cura por causa de duas referências que Jeremias faz no seu grande livro. Ele diz, por exemplo, em Jeremias 8:22, isso foi o seguinte: durante os últimos anos do reino de Judá, Jeremias perguntava triste pelas ruas de Jerusalém: por acaso não há bálsamo em Gileade? Bálsamo era o remédio, lembra? Não há bálsamo em Gileade, nem médico. Por que não houve cura para a filha do meu povo? Por que não houve cura se há remédio? Por que não houve cura se há médico em Gileade? Era só usar o remédio, era só procurar o médico. Por que não houve cura? Porque não houve interesse de ir ao médico, porque não houve interesse de tomar o remédio. E não havendo interesse em tomar remédio, a doença pode chegar. Numa outra profecia contra o Egito do seu tempo, Jeremias 46:11, ele diz assim: sobe a Gileade, porque no mapa é lá em cima mesmo, né? Sobe a Gileade à procura de bálsamo.
De novo, remédio. Ó Virgem filha do Egito, em vão multiplicas remédios, não há cura para ti. Em vão multiplicas remédios. Olha que palavra de Jeremias, né? Quanta gente multiplicando os remédios hoje, querendo se salvar com as receitas que o inferno recomenda. Não pode, a receita é a de Deus. Nós temos que ir a Gileade, nós temos que procurar o Senhor, se nós quisermos ser salvos conforme a sua palavra. Se você precisa de saúde, venha comigo a Gileade. Se você precisa de cura, Gileade é o seu destino. Se Deus diz, minha é Gileade, Gileade é minha, Gileade é terra de saúde, então é no Senhor que nós encontraremos a cura para os nossos males, sejam eles males físicos, sejam eles males emocionais, sejam eles males espirituais. Davi disse, Salmo 103, versículo 3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Claro que é Deus que sara. O remédio é um reforço. Deus pode curar com remédio, Deus pode curar sem remédio. Deus pode curar com vacina ou sem vacina. Ele pode. Mas todas as curas vêm do Senhor, seja via médico, seja sem médico. Salmo 107, 19. E em sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Enviou sua palavra e os curou, livrando-os da destruição. Vou-me embora para Gileade, porque é terra livre, é terra rica, é terra saudável. E por fim, vou-me embora para Gileade, porque Gileade é terra alegre. É a terra da alegria, é lá que está a verdadeira alegria. Gileade é sinônimo de alegria. Por quê? Porque se Gileade é terra de liberdade, é terra de riqueza, é terra de saúde, a conjugação, a reunião dessas várias bênçãos gera uma bênção ainda maior, a da alegria. Porque como resultado da liberdade, existe alegria. Como resultado da saúde, existe alegria. Como resultado da riqueza, existe alegria. O ex-escravo agora dança livremente. O pobre miserável que sai das ruas e das sarjetas e ganha uma família, celebra. O doente que sai do hospital curado, comemora. Tudo isso somado, o resultado é alegria. Ora, o Senhor nos dá liberdade, o Senhor é a nossa riqueza, e ao mesmo tempo o Senhor é o nosso médico e o nosso remédio. Ele consegue ao mesmo tempo ser as duas coisas, tanto o médico quanto o remédio. O Senhor é isso. Por isso, então, o Senhor é a nossa alegria. Eu quero concluir lembrando uma história que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, portanto há mais de 100 anos já, houve uma música muito popular, música que fez sucesso, foi feita por dois irmãos, um se chamava George e o outro se chamava Felix Powell. A letra dizia o seguinte, a letra dessa música que fez muito sucesso, a letra dizia assim, olha: de que adianta se preocupar, não vale a pena essa agonia. Então reúna seus problemas em sua velha mala e sorria, sorria, sorria. Eu confesso que eu não procurei a música, devia ter procurado, não houve tempo para procurar a música do início do século XX. Talvez alguém tenha salvado essa música. O Jorge, o irmão, são dois irmãos, Jorge e Félix. Jorge fez a letra, o Félix, que era pianista, fez a música.
Com o sucesso, os dois, meus queridos irmãos, os dois ganharam uma fábula. Há mais de 100 anos ganharam $60 mil. Olha, $60 mil é muito dinheiro ainda hoje. Você imagina há 100 anos. Era mais de 1 milhão. Nem procurei calcular, porque eu sei que é muito dinheiro. Mas alguns poucos anos depois, um deles, o Félix, o musicista, o Félix sentou-se ao piano e tocou. De que adianta se preocupar? Não vale a pena essa agonia. Então reúna seus problemas em sua velha mala e sorria, sorria, sorria. Daí a pouco saiu do piano, foi ao quarto, pegou um revólver e deu um tiro no ouvido. Lição que eu aprendo dessa história: não adianta, meus amigos, tentar camuflar a nossa infelicidade com slogans como sorria, sorria, sorria. Mas isso é uma confissão positiva, uma palavra positiva. Eu sei que positividade é coisa boa, mas isso não resolve. Há certos momentos na vida da gente que a gente precisa de ser resgatado, retirado de dentro de um sorvedouro, de um abismo que está nos consumindo. Não adianta camuflar com slogans como sorria, não adianta camuflar com música bonitinha que a gente coloca, se estende no sofá e fica ouvindo, porque vai haver um momento em que nem a música vai resolver, nem com dinheiro vai resolver. A solução é a que Pedro apontou em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Gileade é minha, diz o Senhor, por isso vou-me embora para Gileade. Ó Deus, nós te louvamos porque cuidas de nós e nos desafias a que lancemos sobre ti as nossas ansiedades, todo o fardo das nossas preocupações. E nós fazemos isso agora, Senhor, no final desta mensagem. Nós queremos colocar diante de Ti as nossas inquietações. Colocamos diante de Ti as nossas preocupações financeiras, familiares, de saúde, desemprego, seja o que for que esteja incomodando o nosso coração, ó Deus, nós entregamos a Ti. Nós entregamos a Ti as nossas enfermidades, nós entregamos a Ti as nossas limitações espirituais e o fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Do amor de Jesus, tua palavra com poder anuncia e a tantos perdidos resgatar. Um novo tempo chegou, vamos compartilhar.
Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Queridos irmãos da nossa primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, nosso muito obrigado pela participação dos irmãos tão envolvente, tão presente em nossas campanhas de Missões Rio. E este ano nós escolhemos o tema para a tua missão, aviva-nos, alicerçado na divisa de Atos 4:31. Enquanto oravam, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram com ousadia a proclamar a palavra de Deus. Aviva-nos. Aviva-nos em quê, meus queridos irmãos? Aumentando a nossa visão, a visão de um Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa que precisa de um Salvador maravilhoso. E são cerca de 4 milhões de cariocas que ainda não tiveram uma experiência com Jesus e precisam ser salvos. Então que Deus nos dê neste avivamento corações quebrantados, olhos molhados, joelhos dobrados, para que tenhamos mãos que ofertam, pés que possam ir, lábios que possam promover esta obra ante todas as nossas igrejas. Atos 1:8 diz a palavra de Deus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus queridos irmãos, o Rio de Janeiro é a nossa Jerusalém. Então, precisamos alcançá-la, precisamos alcançar esses 4 milhões de cariocas, para que também tenham uma experiência de salvação com Jesus, tenham os seus nomes escritos no livro da vida, e possam, além de ser nossos irmãos cariocas, passem a ser nossos irmãos em Jesus. Como que a gente pode chegar a este alvo? Nós podemos orar, nós podemos ofertar, nós podemos nós mesmos ir e realizar a obra de Deus. Então contamos mais uma vez com a alegria, com a participação da nossa querida primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro para a tua missão. Aviva-nos. Que Deus nos abençoe.
Estamos em julho, observou? Estamos em julho. E julho, os batistas de todo o Brasil celebram as missões locais. No Rio de Janeiro nós temos Missões Rio, cidade do Rio de Janeiro, que tem uma convenção, uma reunião de igrejas batistas, com mais de 300 igrejas, a convenção celebra a ênfase Missões Rio. O que esse Missões Rio faz? Olha só, a Convenção Batista Carioca mantém 8 capelanias. Capelanias são frentes de trabalho, né? São braços dos ministérios. Então nós temos, por exemplo, capelania hospitalar. Não por acaso, a capelã é a irmã Ézia Lousada, membro da nossa igreja. Nós temos capelania de prevenção à dependência química, temos capelania portuária, capelania esportiva, capelania socioeducativa, capelania aos enlutados. Olha como isso é importante, é alguém que fica nos cemitérios, né? Para dar o consolo, levar o consolo da palavra de Deus. Capelania estudantil, capelania prisional. Além dessas capelanias, a Convenção Batista Carioca mantém um lar para idosos, que não por acaso também se chama Lar Batista do Idoso. E o Lar Batista do Idoso tem hoje 24 internos, 24 velhinhos lá sendo cuidados o tempo todo. É muito pouco, esses 24 já consomem muito do orçamento, há um déficit, é preciso socorrer aquele lar ou fechá-lo, né? Que seria muito triste. Eu acho que devíamos abrir mais e não fechar. Mas a capacidade desse lar é para 60 pessoas. Está vendo? Funcionando com menos da metade, por causa da limitação orçamentária. Então, se você sentir o desejo, se Deus colocar no seu coração o desejo de participar desse ministério, então separe, durante o mês de julho, uma boa oferta para Missões Rio. O nome é esse, Missões Rio. Agora, uma última palavra para aqueles que nos perguntam quando é que vamos abrir o templo e quando vamos voltar às atividades presenciais. A resposta é simples: nós voltaremos quando for seguro. E se você quiser ter uma noção de como se realiza na prática essa segurança, é só lembrar que os nossos estádios de futebol no Brasil também estão fechados. Ainda estão fechados para as torcidas, mas não sei se você está acompanhando, está acontecendo na Europa, a chamada Eurocopa, e as pessoas já estão nos estádios, porque a vacinação lá chegou a um ponto em que não há mais aquela taxa terrível de contágio. Quando nós aqui chegarmos a esse nível também, um patamar de segurança, fique tranquilo que o templo será aberto. Enquanto isso não acontece, nós vamos orando, nós vamos evangelizando. Você pode estudar a Bíblia com alguém, online ou presencialmente, não é aglomeração, que o problema é a aglomeração. O problema é esse, por isso que os estádios estão fechados e por isso que algumas igrejas que aglomerariam muita gente também estão fechadas. Nós queremos agradecer a você a sua presença e convidá-lo a voltar hoje à noite, às 19 horas, estaremos aqui neste canal do YouTube, do Facebook, para trazer a você a mensagem da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua bênção para a Convenção Batista Carioca, para o Teu servo, pastor Nilton Antônio de Souza, que é o diretor executivo. Nós pedimos a Tua graça para estes irmãos que trabalham nas capelanias, esses 8 missionários responsáveis por estas 8 frentes de trabalho. E também pedimos a Tua bênção, Senhor, para o Lar Batista do Idoso, onde 24 irmãos e amigos estão sendo zelosamente cuidados
mesmo com um orçamento tão deficitário. Nós pedimos, Senhor, que haja mais participação nossa nesse ministério e nós possamos ter o privilégio de cuidar de mais anciãos, de mais idosos em nossa cidade. Abençoa os amigos que estão acompanhando este culto. Nós oramos pelas autoridades do nosso país, oramos pela queda da curva de contágio e assim possamos ter a nossa normalidade recuperada. Abençoa, pois, o teu povo, em nome de Jesus. Amém.